Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. E Singular Engenharia. A sua satisfação é a nossa missão. Olá pessoal, sou Léo Matos, assessor pecuário, e venho convidar você a todos os domingos a partir das 7 horas, através do canal do YouTube, assistir o programa Notícias do Campo, que traz novidades sobre a agricultura familiar, a pecuária, novos projetos, tecnologia, todos voltados para o mercado do campo em Pernambuco. Eu sou de Gravatá e assisto todos os domingos através do canal do YouTube, programa Notícias do Campo. Assisto e recomendo. Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda com essas mensagens maravilhosas que a gente começa mais uma edição do programa Notícias do Campo. E você também pode participar mandando sua mensagem pra gente. Daqui a pouquinho eu dou outros detalhes de como você manda aí o seu destaque pra gente começar o programa, quem sabe já na semana que vem. Confira agora os principais destaques do programa de hoje. Conheça a importância do registro de cavalos. Hoje os cavalos são chipados aqui no pescoço e a gente vai identificar o cavalo pelos sinais dele. Indústria de alimentos no Brasil assume o topo da lista no ranking mundial. Com a marca de quase 65 milhões de toneladas de alimentos industrializados exportados em 2023, o Brasil se consolidou como o maior exportador mundial de segmento em volume. No quadro Técnicas e Manejos, a utilização de equipamentos e tecnologia no plantio de capim. Essa área, cerca de 25 hectares, já foi preparada para o plantio, que vai receber o BRS Tamani, um capim desenvolvido pela Embrapa. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no programa Notícias do Campo, o único programa rural que mostra o agro e a pecuária de Pernambuco. Olá, muito bom dia, sempre uma satisfação enorme estar na sua companhia, começando mais uma edição do programa Notícias do Campo. E você já sabe, tô chegando, vou puxar uma cadeira, pegar uma xícara, tomar aquele café bem gostoso para a gente acompanhar as principais notícias de hoje. E como a gente começou falando aqui no programa, você também pode participar do programa Notícias do Campo. Manda seu vídeo para o e-mail que está aparecendo aí, pgmnoticiasdocampo@gmail.com. Lá você diz seu nome, a cidade, de onde você acompanha o programa, por que você acompanha o programa Notícias do Campo. Tá gostando? Quer mudar alguma coisa aqui? Manda também aí alguma dica, alguma sugestão no corpo do e-mail, mas não deixe de mandar seu vídeo para você brilhantar aqui a nossa edição do programa Notícias do Campo. Tem também nossos canais de comunicação, mas daqui a pouquinho eu passo outros detalhes. A gente começou o programa aqui falando um pouquinho sobre o registro de cavalos. Você sabe qual a importância disso para poder entender o animal, toda a genética dele? Acompanhe na reportagem de Cláudio Gomes. O porte racial do animal diz muito na hora do registro. É preciso observar cada detalhe. Este aqui é um quarto de milha, um cavalo conhecido por sua potência e aparência imponente. Combinando força e tranquilidade, a raça se destaca em diversas competições. Na avaliação para registro, partes superiores como a nuca, a crina, cernelha, dorso, lombo, ponta da anca e garupa chamam a atenção, mostrando a excelência do animal. O cavalo quarto de milha, ele segue um padrão racial. É muito importante que a gente saiba que esse padrão racial vai desde a cabeça até a garupa. O padrão racial do quarto de milha, o cavalo tem uma cabeça pequena, ela é proporcional ao comprimento do pescoço, tem uma bochecha com uma ganacha que se destaca com um masseter bem aproximado, com um comprimento para essa linha daqui para cá, uma comissura labial bem eficiente, narinas bem abertas, um pescoço muito bem definido, piramidal, porém másculo. Isso
está dentro do padrão racial do quarto de milha. A gente vem para a Cernelha, que é essa região para aqui, que deve ser lançada já nessa idade do animal. A Cernelha é lançada. A gente tem aqui o dorso e o lombo. Então, essas regiões, Cernelha, dorso e lombo, elas têm que ser compatíveis, isto é, elas têm uma simetria de uma região com a outra. Isso é muito importante. A gente deve observar a garupa sempre de costa. Então, a gente tem um formato de isquios e ilhos, tá? É quase um trapézio, e é aqui que a gente vê a qualidade da garupa. A gente vê aqui uma musculatura também muito bem projetada de perna. É o padrão do quarto de milha que se define. O registro assegura a procedência e a integridade genética, além de abrir portas para participações em competições e eventos. Registrado, o cavalo ganha um certificado que reforça o compromisso com a excelência na criação e manejo. A raça, especificamente, geneticamente, não existe raça, não. A zootecnia, na verdade, criou a figura da raça. E, através da figura da raça, nós criamos o padrão racial. E foi isso que se determinou para cada tipo de cavalo. O ideal é registrar até 6 meses após o nascimento. Normalmente, isso cabe a um zootecnista de fazer o resenho do cavalo. E o que é o resenho do cavalo? É a identificação do cavalo. Hoje os cavalos são chipados aqui no pescoço e a gente vai identificar o cavalo pelos sinais dele. Por exemplo, esse animal é um animal tordilho e tem uma manchinha branca, um calçamento no posterior direito. Isso fica num desenho que nós chamamos de resenho. E esse resenho é enviado para a associação e ela emite uma certidão de nascimento que nós chamamos de registro. A altura, para os machos, a ideal é de 1,52. Para o registro definitivo, a mínima é de 1,47 e a máxima de 1,57. Hoje é obrigado, por lei, a gente saber quem é o pai e a mãe. É obrigatório fazer o DNA, para você ver como é a credibilidade de uma associação, a importância dessa associação e a genética que vem sendo projetada. E agora vamos a um rápido intervalo comercial. Você fica com a previsão do tempo para as regiões aqui do estado, mas calma que tem muita coisa logo depois. A gente está fazendo essa transição, plantando tamane, plantando aruana, que são capins pânicos também, da mesma família, mas que não causam problema nos equinos, como o Maasai. Na Casa do Agricultor, você encontra o que há de melhor em suprimentos agrícolas. Temos uma linha completa de farmácia veterinária, defensivos e fertilizantes. Além disso, dispomos do maior estoque de máquinas e motores para pronta entrega na região. E você ainda pode contar com a nossa assistência autorizada Steel. Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. E a gente tá de volta, você sabe que aqui é bem rapidinho, é o tempo de colocar mais um pouquinho de café para poder continuar acompanhando o programa. Bota lá mais um pouquinho de cuscuz também para forrar aí a barriga e não ficar com fome e acompanhar o programa até o final. E por falar em comer, a indústria de alimentos aqui no Brasil tem despontado a cada ano. Já assumiu, inclusive no ano passado, o topo do ranking mundial, ficando à frente de algumas economias importantes como a dos Estados Unidos. Mas para continuar crescendo, alguns investimentos precisam ser feitos, entre eles a transição energética. Uma pesquisa realizada por uma consultoria internacional aponta que quase 90% dos empresários do agro aqui no Brasil estão preocupados, já começaram a realizar a transição energética ou já terminaram esse processo e estão investindo em ações que fazem aí muito bem ao meio ambiente. Alguns exemplos disso são as novas fontes, como hidrogênio verde, negociação e captura de CO2, biocombustíveis, mercados de capacidade e derivativos, novas demandas, como veículos elétricos, novos segmentos de clientes e fundos direcionados,
Também novas tecnologias, como blockchain, eficiência energética, 5G, inteligência IoT, eletrificação, modulação de oferta e demanda. Então, a abundância de recursos naturais no Brasil pode posicionar o país como protagonista na transição energética mundial. E não há dúvidas de que são muitos os benefícios a serem colhidos nesse processo. Mas é preciso observar os pontos de atenção, como o desmatamento e o baixo investimento em tecnologias e infraestrutura para atender a demandas internas e internacionais. Quase 90% dos executivos brasileiros do setor do agronegócio têm esforços em andamento ou já concluídos para melhorar a eficiência energética e inovar em produtos e serviços com baixo impacto climático. E agora é aquela hora que você fica sabendo como é que está o preço do tomate, da cebola, da arroba do boi no mercado nacional e também no mercado local, os equipamentos que são utilizados no campo. É o nosso quadro Mercado, com ele, Alexandre Sidney. Everson, vamos agora ver o valor da arroba do boi nos principais mercados nacionais. São Paulo, capital, por exemplo, a referência média para a arroba do boi é de R$ 233. Goiânia, Goiás, por R$ 217. Uberaba, Minas Gerais, R$ 228. E em Pernambuco, por R$ 230. Vamos agora aos valores das frutas praticados pelo Ceasa. O abacaxi pérola está sendo ofertado por R$ 500 o cento. A acerola está sendo negociada por R$ 150 a caixa com 23 quilos. A banana tipo Pacovan está sendo vendida por R$ 40 o cento. Agora chegou a vez dos maquinários. Ofertas Casa do Agricultor. Pulverizador Bruden a bateria 20 litros por apenas R$ 375. Ensiladeira Laboremos LC 8000 em 10 vezes de R$ 970. Lavadora de alta pressão 1 cavalo Chiaperini em 10 vezes de R$ 251. Melhores produtos, preço imbatível e as melhores condições de pagamento só na Casa do Agricultor. Visite a nossa loja. Everson. Muito obrigado, Alexandre. Daqui a pouquinho você volta com o nosso quadro Agenda. E no quadro Técnicas e Manejos dessa semana, a gente traz um assunto importante: o uso da tecnologia e também do maquinário para impactar aí um melhor plantio do capim. No vasto campo, a operação de semeadura de capim se desenrola com precisão milimétrica. A escolha adequada da semeadora é determinante para a eficiência na produção. O agrônomo Alisson Galvão ressalta a regulagem precisa da máquina para evitar perdas durante o plantio. A importância é de você manter sempre a quantidade que você planejou, certo? E o custo, ele bater com tudo que você planejou. Então, se você fez um cálculo de 10 quilos, então ele vai cair 10 quilos. Se você fez um cálculo de 15 quilos, ele vai cair 15 quilos conforme o combinado. Não tem perda, então? Não tem perda. Então, o operador, ele tendo a noção de distância das faixas de aplicação, da distribuição, então ele não tem perdas. Neste Aras, em Lagoa do Carro, na Mata Norte, mais de 100 hectares estão sendo revitalizados com novos cultivares de capim. Não é falando mal do Maçai. Se fosse uma fazenda de bovinos, se eu tiver outra fazenda, eu vou plantar Maçai. Mas como a gente está direcionado para os equinos, a gente está fazendo essa transição, plantando Tamani, plantando Aruana, que são capins pânicos também, da mesma família, mas que não causam problema nos equinos, como o Maçai. A semeadora se mostra uma aliada estratégica nesse processo, otimizando o trabalho agrícola. Essa tecnologia impacta diretamente na produtividade, otimizando o trabalho. Essa área, cerca de 25 hectares de terra, já foi preparado para o plantio, que vai receber o BRS Tamani, um capim desenvolvido pela Embrapa. Antes, aqui tinha o Maçai, que estava provocando cólica nos animais e, por isso, vai ser substituído. Capim com bastante folha, alta produtividade, boa digestibilidade para o animal e um bom fechamento de área. Então, a gente seguir a altura de manejo adequada e a altura de pastejo,
Então não tem dificuldade em relação à questão de manejo aqui com os animais aqui. O BRS Tamani leva um tempo de formação de 75 dias. É um capim de porte baixo, com alta produção de folhas, grande valor nutritivo, produtividade e vigor, sendo de fácil manejo e resistente às cigarrinhas de pastagem. Esse capim ele tem muita folha, pouco como, que é justamente o que os equinos precisam. Então, um alimento de alta digestibilidade, de alta palatabilidade também, para o manejo dos animais. Não causa cólica aos equinos. E só evitar essa cólica já é um custo razoável para o Aras, né? Sim, o Aras está tendo altos índices de cólica, animais aí, nem sempre estava conseguindo manejar de forma adequada o capim-maçai, estava muito talo, e então isso aí estava causando um grande prejuízo no Aras. E a viabilidade é melhor trocar o capim do que você estar sempre com animais doentes. Antes do plantio, a avaliação minuciosa do solo é fundamental. A seleção do solo é muito importante para a definição perene do capim. Por exemplo, a gente vê esse solo aqui com uma textura de média alta, então definimos aqui o capim Tamani em substituição ao Maçai. Então a gente busca características palatáveis de alta digestibilidade para os animais, aqui no caso equinos. Daqui a pouquinho tem outras informações trazidas aí pela nossa equipe. E agora vamos ao rápido intervalo comercial. Você sabe, tem a previsão do tempo, mas tem muita coisa logo depois. O rapel é um dos esportes radicais mais procurados pelos turistas aqui em Serra Negra. O frio na barriga é grande, mas a sensação é de leveza. Somos a Singular Engenharia. Construímos uma sólida reputação, consolidando nossa marca por meio da entrega excepcional de serviços de engenharia. A Singular Engenharia é especializada em revitalização e retrofit de fachada, impermeabilização e recuperação estrutural de sistema de combate a incêndio. Sua confiança em nossos serviços é o que sustenta o crescimento e o sucesso da nossa empresa. Que é originalidade? Seja Singular. E a gente está de volta com notícia importante. Amanhã será realizada na Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar aqui de Pernambuco, lá no bairro da Imbiribeira, na zona sul da capital pernambucana, um evento que marca a abertura da safra da cana 2024-2025 e também comemora os 80 anos da associação. Essa é uma das entidades mais antigas do setor aqui no país. E esse evento está marcado para as 7 horas da noite, lá na sede da associação, como eu disse, que fica no bairro da Imbiribeira, na zona sul da capital pernambucana. Um evento importantíssimo, com palestra, aí trazendo assuntos muito relevantes para o setor da cana-de-açúcar, esse setor aí que tem um percentual importantíssimo na nossa economia, na economia nacional. E aí, já sabe o que vai fazer nesse fim de semana? Já programou a semana aí em relação aos eventos culturais? Tem também muita dica de cursos, se você estiver interessado aí em dar uma atualizada. É o nosso quadro Agenda, com o nosso querido Alexandre Sidney. Everson, amanhã acontece a abertura da safra 2024-2025 da cana-de-açúcar, a partir das 19 horas no auditório da FCP na Imbiribeira. O palestrante Plínio Nastari, presidente da Datagel, fala sobre o cenário atual e perspectivas para o setor sucroenergético 2024-2025. Dia 2 tem início a festa de agosto em São Lourenço da Mata. A animação fica por conta de Jonas Esticado, Maninho Vaqueiro e Felipe Amorim. Acontece no dia 4 a Festa do Jerico, número 18, no município de Serra Talhada. Quem abre as festividades é Michele Andrade. Chega até Caruaru, Circuito Pernambuco é Meu País, nos dias 9, 10 e 11. No palco, muita música boa com as presenças de Lenine, João Gomes e Maria Gadu. Chegou a hora de ficar por dentro dos cursos gratuitos online oferecidos pelo Senar. Curso de Sanidade e Tecnologias Gerenciais. Curso de Recuperação de Pastagens Degradadas. Curso de Produção e Comercialização de Carne Ovina. E para finalizar, você confere o curso de Planejamento Estratégico da Empresa Rural.
Para mais informações, acesse o site do Senar, ead.senar.org.br. Everson. Teve início nas últimas semanas um festival que vai movimentar o interior do estado. Eu estou falando do Pernambuco, Meu País. São várias atividades culturais que trazem aí muita informação em relação aos moradores daquela cidade. A gente, claro, foi acompanhar de perto. Nossa equipe já viajou aí, passou por algumas cidades como Taquaritinga no Norte e também Bezerros. Vamos acompanhar agora na reportagem e daqui para frente tem muito conteúdo falando sobre esse festival tão importante para a nossa cultura. O município é um grande produtor de tomates. Tem pouco mais de 60 mil habitantes e um clima aconchegante de interior. Bem-vindos a Bezerros, cidade do agreste pernambucano. O passeio começa já na entrada da cidade, com a visita a uma famosa casa de bolos. Mas o destaque é o Barra Branca. Ele nasceu a partir de um erro na receita e virou o carro-chefe de vendas na região. Só nessa casa de bolos é vendido por mês mais de 15 toneladas do Barra Branca. O bolo Barra Branca ele nasceu de um erro, na verdade. Em meados da Segunda Guerra Mundial, houve a escassez de farinha de trigo. Então eles precisavam, o pessoal daqui de Bezerros, levar o bolo para venda no mercado de São José, em Recife. Então eles improvisaram e usaram a massa de mandioca para fazer o bolo. Se perderam na temperatura, que justamente é o que acontece no bolo, e houve um choque térmico onde fez essa divisão entre o bolo branquinho com a parte amarelinha. Eles, para não perder a feira, levaram e o bolo foi sucesso. Então eles continuaram a produzir dessa forma com a base de massa de mandioca e hoje é o carro-chefe da cidade. Aqui também tem um café orgânico e artesanal, da espécie arábica típica. A produção é toda manual. A colheita no pé é bem criteriosa. A prioridade são os mais vermelhos. Depois seguem para a torrefação e em seguida é feita a seleção dos grãos, partindo para a moagem. Por último, o empacotamento. Um cuidado que faz toda a diferença no sabor. Em relação à culinária, o xerém com carne de panela de Bezerros tem um segredinho especial, o que torna ele mais procurado pelos turistas. Diferente do tradicional xerém de corte, o nosso ele é cremoso. Ele é puxado no leite, no queijo, um queijo diferenciado, um leite diferenciado. A nossa carne é marinada no vinho, passa algumas horas marinando no vinho para depois ela ser cozinhada e ficar desfiando, molinha, saborosíssima. Nossa próxima parada é em Serra Negra. Fica a 9 quilômetros do centro de Bezerros. O povoado é marcado por baixas temperaturas. No inverno, pode chegar a 8 graus nas noites mais frias. As visitas dos mirantes são indispensáveis para quem procura tranquilidade e contato com a natureza. O ar de Bezerros tem uma qualidade excelente, como comprovam essas manchas nas árvores, chamadas de líquen rosa. Elas só crescem em ambientes com ar puro. E por conta desse clima agradável, é ideal para a produção de morangos. Aqui tem até um colha e pague. O Parque Ecológico de Serra Negra é ideal para trilhas e a prática de esportes radicais. O rapel é um dos esportes radicais mais procurados pelos turistas aqui em Serra Negra. Esse fica no Mirante da Carambola. São 40 metros de altura, 60 graus de inclinação e 10 minutos de descida. Os condutores vão me apoiar e a gente vai experimentar. O frio na barriga é grande, mas a sensação é de leveza. E a paisagem, precisa nem falar, né? A adrenalina faz valer a pena.
E com essas imagens, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. É sempre muito importante começar mais uma semana com você. Não deixe de acompanhar o programa durante a semana, beleza? Tem lá o nosso canal no YouTube, tem o nosso e-mail para você mandar seu vídeo pra gente, para abrir a próxima edição. Tem aí o nosso perfil no Instagram e tem também a nossa sessão lá no tribunaonline.com.br. Não tem motivo, não tem desculpa pra você falar assim, não tenho como acompanhar o programa. Tem sim, viu? Um beijo grande e eu te espero semana que vem. Tchau, tchau. Notícias do Campo. Oferecimento: Casa do Agricultor, fazendo o verde da sua região. E Singular Engenharia. A sua satisfação é a nossa missão.